eu costumo dizer que eu comecei a sentir uma tristeza muito grande, né? Um vazio, Eu né? acho que todo mundo... Eu posso até, usando um pouco a Bíblia, né? Aham. Eu acho que Bíblia, psicologia... Todo homem, ele nasce com 3 vazios, pelo menos. Pelo menos, né? Eu acredito até mais, mas pelo menos 3 vazios. O de pai, o de mãe e o de Deus, né? Aleluia. O de pai, o padrasto preenche, alguém pode preencher, um amigo, sei lá. O de mãe, a madrasta, uma tia, alguém pode preencher. Agora o de Deus. O de Deus ninguém consegue preencher porque é do tamanho de Deus, né? Eu tenho até uma mensagem que eu falo sobre isso, que eu falo assim sobre a criação, né? Você vê que quando Deus ele fez ali aquele boneco ele não tinha vida, ele só vai ter vida quando Deus sopra dentro dele. E naturalmente um sopro sai de dentro de alguém, né? Quando você sopra, sai de dentro de você. Até no original ali é isso, eu sei que é isso, né? E quando Deus sopra, além de ir o espírito do homem, vai o espírito de Deus. Ou seja, a matriz ela já foi feita tendo na sua essência Deus. Tanto que Deus fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso daí? É o caráter. O homem é feito a partir da essência do próprio Deus. Tudo que Deus faz ali, ele vai usar um verbo que é criar a partir do nada, né? Que é o bara, né? Criar a partir do nada. Deus haja. Só que quando Deus vai fazer o homem, ele mete a mão no barro, ele sopra sobre o barro, ele fala, façamos. Então o homem ele já anda tendo a presença de Deus na vida. Eu costumo dizer que o homem é uma matriz, como se fosse uma engrenagem, um carro, algo que já foi criado tendo isso dentro dele. O homem nasceu para ter Deus vivendo junto com ele, ter Deus com ele. Então, quando o homem está afastado de Deus, e o profeta falou que o que separa o homem de Deus é o pecado, né? Quando o pecado entra ali em Adão, ou entra na humanidade através de Adão e Eva, ou de Adão, porque a responsabilidade era dele, né? Esse pecado vai trazer separação entre o homem e Deus. E você vai ver tudo o que vai acontecer na humanidade. E o que acontece? O homem ele vai ter dentro dele isso. Ele preenche o vazio da mãe, preenche o do pai, mas não consegue preencher o de Deus. E esse vazio, irmão, ele bate dentro da gente de uma forma, quando a gente está afastado de Deus, que a gente até tenta preencher de várias formas, né? A gente tenta preencher com a droga, a gente tenta preencher com a prostituição, a gente vai tentando preencher. Mas o vazio tá lá. Às vezes você tem aquela alegria momentânea ali, aquele momento que você tá ali numa balada, na prostituição, em alguma situação, mas quando passa tudo aquilo dali que você tá dentro de casa, vê no seu quarto ali, você sente, aquele vazio continua lá. Porque o vazio não é do tamanho da balada, não é do tamanho da prostituição, não é do tamanho da droga, o vazio é do tamanho de Deus. Só Deus preenche. E chega um momento, principalmente quem já conheceu o Evangelho, e aconteceu isso na minha vida, é aquela tristeza que Paulo falou, né? Tristeza segundo Deus, né? Essa tristeza, ela chegou em mim. Eu comecei a sentir aquilo dali, para mim não estava fazendo mais sentido. Estava começando a ruim, porque eu gostava, irmão. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu gostava. Eu não fazia porque... Eu gostava, irmão, daquela situação. Eu gostava de estar ali no meio. Eu gostava de usar droga. Eu gostava da prostituição. Eu gostava da bagunça. Sendo que chegou um momento que aquilo dali que eu amava, que eu vivia para aquilo dali, minha vida 24 horas era pensando em como é que eu ia fazer aquilo ali. Eu tinha que dar um jeito de estar naquela situação ali. Mas aquilo dali começou a ser ruim para mim. Eu já comecei a fazer obrigado. Mesmo que eu fazia, estava ali a noite toda, amanhecia fazendo, mas aquilo dali já não me trazia mais aquela alegria, aquela coisa. Começou a ser algo triste para mim. Algo ruim, muito ruim. E a minha mãe também sempre ali falando, chorando, indo atrás de mim, etc. Quando teve um dia, eu estava ali num bar, ali no Galpão da Globo, né? E eu estava junto com um rapaz, né? Dá mole aqui para não falar nome, nada. E estava tendo uma guerra ali, né? Uma situação aí que estava acontecendo. E a gente estava ali para fazer algo ali errado, né? Algo errado. E eu lembro que nesse dia chegou um carro, uma Palio Candy. Essa Palio Candy estava cheia de homem armado. E alguém falou que a gente ia estar ali naquele lugar. Tô falando de como eu voltei para Jesus. Sim. Alguém falou que a gente ia estar ali naquele lugar. E aquele carro desceu, irmão. Tem até um pastor que mora por ali que ele falou que viu a situação, né? E aqueles caras já desceu metralhando a gente em cima da sinuca. Pá, metralhando. Irmão, e aquele rapaz que estava comigo virou uma peneira. Morreu ali na hora. Morreu, a pistola caiu no canto. Aqueles caras desceram do carro, vieram, começaram a andar ali pelo bar. E eu tô ali na sinuca. E minha mãe chorando, minha mãe falava que ela orava e ela sempre falava assim, isso aqui é forte, tem gente que não vai nem acreditar nisso aqui, mas quem é espiritual vai acreditar.
Minha mãe me fala que ela sempre orava e falava assim, Deus, cobre meu filho com teu sangue. Eu saía e ela falava, Deus, cobre meu filho com teu sangue. Às vezes eu tava dormindo, ela metia a mão, Deus, cobre meu filho com teu sangue. É uma oração muito antiga que a Casa da Benção fazia, né? Uhum. Deus, cobre meu filho com teu sangue. E nesse dia aconteceu isso daí e quando eles foram pra esquina, assim, tinha um terceiro rapaz que a gente, só que ele tava longe, né? E eles sabiam dele também, foram na esquina, olharam, não viram. Aí eu escutei quando um deles falou assim, mas falaram que tinha 3 aqui, o fulano tá pra lá, o outro caiu aí. Aí teve um que falou assim, na onde que tá o terceiro? Sendo que eu tava ali. Eu não sei, mas o que eu entendo, que enquanto eu tava ali naquela situação, a minha mãe estava clamando para Deus me cobrir com sangue e Deus estava me cobrindo com seu sangue. Aleluia. Deus estava me guardando. E eu não sei o que aconteceu ali, irmão. Eu sei que quando aqueles caras saíram daquele carro ali naquela mesa daquela sinuca, eu voltei para Jesus. Ali na mesa daquela sinuca eu voltei para Jesus. Peguei a chave da igreja de um pastor, que é meu primo, né? Falei, deixa eu ficar lá na igreja lá que eu quero ir para lá jejuar e orar. Ele falou, que é isso? Eu falei, tô voltando para Jesus. Daquele dia em diante, 1 ano depois, eu já estava dirigindo uma igreja dentro do Aço. Meu Deus. É, meu amigo. Meu Deus.